Eu sou Serafina Mundim Vieira, nasci em Lagoa Formosa, tenho 103 anos de idade, moro em Patos de Minas e aceitei o convite para ser entrevistada. Olha, a Serafina foi toda a vida, foi uma menina, na infância foi uma menina alegre, feliz, vaidosa e gostava de estar sempre comunicando com os primos. A mamãe era uma mãe muito caprichosa e ela educava muito os filhos, não deixava que a gente se misturasse muito e ficasse mais perto dela. E ela dava sempre os conselhos como a gente podia proceder na sociedade, com as crianças da minha idade, com os adolescentes da minha idade também. A gente crescia naquele ambiente alegre e feliz. Muito interessante essa pergunta sua. Eu sempre fui uma pessoa calma, sempre fui uma pessoa prudente, sempre fui uma pessoa paciente. Eu não ficava com raiva à toa, eu brincava muito, gostava de ler, de escrever, de cantar, de dançar, de fazer pintura. Eu ia até no carvão da fornalha, fazia a ponta do carvão, pintava os olhos, dissolvia o lápis vermelho e coloria a face. E a mamãe achava muita graça nessas coisas. E eu, com isso, eu sempre adorei viver. Adorei as coisas boas da vida. Adorava dançar, adorava cantar, adorava estudar, adorava ser professora e dava muitos conselhos aos meus alunos. O que eu sentia, eu passava para eles. E com isso, a gente cresceu, viveu. Eu não senti fazer 100 anos. Quando eu vi, eu estava fazendo 100 anos. 100 anos. E as meninas, vamos fazer uma festa. Eu não queria festa, eu gosto de ficar quieta aqui na minha casa, sossegadinha, tranquila, feliz. E curtindo os filhos, os netos, os bisnetos e os amigos que vêm muito aqui. Então eu fico muito feliz com isso. A tranquilidade, a paciência, a tolerância, o amor. A gente amar as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e tratar o próximo muito bem, muito amigo de todas as pessoas. Eu nunca tive inimizade, eu nunca tive pessoa que falasse assim, eu estou com raiva de Serafina. Não, eu toda a vida fui amiga de todas as pessoas, até na escola. Quando os alunos pintavam muito, os pais iam reclamar. E eu explicava para os pais o que eu sentia e o que eu fazia pelos filhos dele na sala de aula, que eu sempre aconselhava para eles estudarem, serem atentos, serem pacientes, obedientes, e eu, tanto na escola como em casa. E seguisse os exemplos de todos para ter uma vida tranquila e feliz.
E eu cheguei nos 100 anos, estou com a cabeça boa até hoje. Só tenho as pernas meio bambas, mas acho que isso é da idade. Olha, eu sempre criei os meus filhos com muito cuidado, como a mamãe tinha me ensinado a criar, a crescer. Eu me lembro muito que eu tinha umas irmãs mais velhas do que eu, e elas cresceram, brincaram, cresceram. Eu um dia perguntei à mamãe, eu queria saber o que as minhas irmãs sabem, estão fazendo. A mamãe disse para mim, olha, Serafina, o seu tempo é de brinquedo, vai brincar. Quando você estiver na idade das suas irmãs, você ficará sabendo o que elas estão fazendo. Então, eu criei meus filhos assim, que eles respeitassem as pessoas mais velhas, eles soubessem cumprimentá-las, que soubessem brincar com as suas colegas e não fazer coisa que não podia, né? Eles obedeciam, eles tinham muita obediência. Então eu sempre falo com as pessoas, mas os meus netos, as minhas filhas que já estão crescidas, eu falo com elas, olha, vocês tenham paciência, sejam tolerantes, sejam pacientes, tolerantes e não mintam, falam sempre a verdade. E amem muito a Deus, respeitem muito a criação. Jesus é o poderoso, Ele que manda, Ele que pode, Ele que determina, Ele que faz. Então, vocês sejam cristãos, obedientes e na sociedade, saibam proceder, vistam até no vestir. Eu não deixava que elas vestissem escandalosamente. Eles todos vestiam com decência. E eu criei 7 filhos e todos obedientes, todos seguiram o mesmo regime do que eu ensinava e do que o pai ensinava também. Que o pai, eu escolhi o Renê para pai dos meus filhos porque ele era um homem diferente. Ele não era atrevido com as moças, ele tratava a gente muito bem. Então eu sempre admirava o procedimento dele. E se passava tudo isso para os filhos, que eles respeitassem as meninas, que eles tinham contato e fossem prudentes. É muito interessante, porque o Renê morava na fazenda. A gente tinha pouco conhecimento. E eu já estudava em Biá. E fui passear na estação para ver o trem chegar com as amigas lá de Biá. E nesse meio tempo o trem chega e desceu do trem de ferro uma porção de rapazes. E, inclusive o Renê, que ele me conhecia, mas eu não o conhecia. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, você é de Lagoa Formosa, né? Eu falei, sou. Eu falei,
você é filho do Tilibêncio. Sou. Você me aparenta. E eu fiquei muito entusiasmada com o procedimento dele. Era um rapaz sério, um rapaz que respeitava a gente e não era atrevido. E com isso eu fiquei conhecendo o Renê. Aí as férias chegaram. Eu fui para Lagoa Formosa e ele namorava. Ele tinha uma namorada. E eu fiquei muito triste quando vi ele com a namorada. Mas eu respeitei. Eu não mexi com ele. E só cumprimentei de longe. Nossa, ele sorriu, eu sorri. E ficou por isso mesmo. E eu cheguei em casa e falei com a mamãe, já escolhi o meu pretendente, o homem que vai ser pai dos meus filhos. A mamãe falou assim, quem é? Você chama Renê de Deus Guilherme. E a mamãe falou assim, é seu primo, Serafina. Eu falei, não tem problema, mas eu quero é ele. E eu achei o Renê muito interessante. E é ele que vai ser o pai dos meus filhos. E ele terminou o namoro com a moça. E eu dei de cima dele. Falei, agora sim, eu posso conquistar o homem que eu quero. E comecei a marcar o encontro. E nós encontrávamos na casa dos tios, nas festas, porque os pais tinham gostavam de fornecer aos seus filhos alguma coisa nas férias, porque viam os rapazes estudando lá de Belo Horizonte. Eram parentes também. E eles faziam muitas festas. Cada sábado era um baile na casa do tio. E os pais levavam as suas filhas. E a gente dançava ao som da sanfona e a gente divertia bastante. E com isso, o meu relacionamento com o Renê foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E ele passou a gostar de mim também. E nós marcamos o noivado, né? E nós ficamos, ele não quis noivado longo. Nós ficamos noivos 3 meses. E o casamento foi realizado em Lagoa Formosa. E nós ficamos muito felizes. Eu fiquei muito feliz de ter conquistado o homem que eu escolhi para pai de meus filhos. Eu achava que o Renê era diferente dos outros rapazes. Ele conversava muito bem, muito inteligente e respeitava muita gente. E com isso me conquistou mais ainda. E o meu jeito também era simples. Toda a vida eu fui tida como uma moça muito bonita lá em Lagoa Formosa. E ele passou a gostar de mim. No dia do casamento foi muito interessante. Eu cheguei na igreja, o padre era muito enérgico. E ele chamou o papai e falou assim, se a Serafina chegar 4 em 1, eu não faço o casamento. Meu pai falou, tá tudo bem, senhor vigário. Eu ponho a Serafina dentro do carro, mais o noivo, e as testemunhas, e ela casa em Patos de Minas. Mas não, eu cheguei cedo
e o casamento foi realizado. E uma senhora que estava assistindo lá, que não foi convidada, foi trabalhar na igreja, viu eu muito branquinha, muito lourinha, dos olhos azuis, e o Renê moreno, era um rapaz moreno, muito queimado do sol, porque ele trabalhava na fazenda. E ele chegou perto da mãe dele e falou assim, como o pai dessa moça deixou que ela se casasse com esse moço, ela tão bonitinha, tão branquinha, e ele tão preto. Ela ficou nervosa, a mãe ficou nervosa, falou assim, ele é preto porque é queimado do sol, porque trabalha muito, mas ele é um rapaz muito bom. E o casamento foi realizado justamente na hora certa que o padre exigiu. Lagoa Formosa, eu gosto muito de Lagoa Formosa, porque Lagoa Formosa foi onde eu nasci. Eu vivia toda a minha infância, a minha juventude em Lagoa Formosa. Fiz o curso primário em Lagoa Formosa, apesar de Lagoa Formosa não tinha nada, mas a gente divertia-se mesmo, porque Lagoa Formosa era habitada por quase todos lá eram parentes, eram tios, eram primos, eram amigos, até os fazendeiros eram amigos da gente. E a gente fazia muita festa em Lagoa Formosa. Olha, Patos de Minas, eu conhecia Patos de Minas só no nome. A gente quase não passeava aqui. Apesar de que eu fui batizada aqui em Patos, meus padrinhos eram aqui de Patos, mas eu cresci em Lagoa Formosa e não em Patos de Minas. Quando mudei para Patos de Minas, eu fiquei muito caseira. Eu não tinha vontade de sair de casa. E, com aquela filharada, eram 7 filhos, e a gente tinha que encaminhá-los. Eu fiquei vivendo aqui, mas eu fui transferida, era professora no grupo escolar Coronel Cristiano de Lagoa Formosa. Fui transferida para Patos de Minas e fui lecionar na escola Santa Terezinha. Lecionei lá até aposentar. E com muita dificuldade, porque o Renê veio para ser professor no colégio estadual. Ele foi professor, lecionou em todos os colégios de Patos de Minas. E eu ficava em casa preparando os filhos, fazendo a comida, que nós uma vida apertada, sem dinheiro, apenas com o trabalho do Renê, o meu trabalho de professora, e a gente vivia sempre aperto. E eu tinha vontade de ganhar um dinheirinho para ajudar o Renê. E eu, aqui em Patos de Minas, eu comecei a trabalhar, a lecionei até aposentar. Aprendi a fazer flores, fiz muitas flores aqui em Patos de Minas. Na festa do milho, eu dava
uma colaboração boa, que eu fazia os enfeites, as cestas de palha. Eu tenho gostado de Patos de Minas. E hoje adoro Patos de Minas. Acho aqui muito bom. E tenho muita amizade, tenho muito relacionamento com as pessoas. Apesar apesar da minha idade, eu estou mais quieta em casa, não sai. Mas eu tenho muita amizade aqui em Patos de Minas. Olha, eu mudei aqui para Patos de Minas e o meu serviço era ser professora. E trabalhava em casa. Eu era cozinheira, eu era passadeira, eu era arrumadeira, eu que despachava o Renê para o colégio, eu que despachava os filhos para o colégio e dava aula particular. E um dia uma madame chegou aqui em casa e eu tinha ganho um vaso de umas flores. E coloquei as flores no vaso para enfeitar a sala. E a madame chegou para buscar seu filho. Quando ela chegou, ela viu o vaso de flores, chegou perto, olhou muito, pegou uma flor, olhou bastante e falou assim: "A senhora que fez?" Eu falei: "Não, não foi eu que fiz, não. Eu ganhei essas flores." Ela falou: "A senhora faz?" E eu pensei assim: nunca menti, mas eu vou mentir para essa senhora. Falei: "Faço, sem saber fazer flores." Mas eu lembrei que minha mãe foi florista. E a mamãe já era viúva e morava aqui em Patos com a filha, a Zaira. E eu falei: "Se faço." Ela falou assim: "Então você vai fazer 6 para mim." Eu fiquei apertada com as flores. Eu peguei uma, desmanchei toda e corri atrás da mamãe e falei: "A senhora vai me ensinar a fazer essas flores. Você é a filha que você arrumou." "Mamãe, eu peguei 6 flores para fazer e não sei fazer." "A mamãe, você está ficando doida, Serafina. Não pode fazer essas coisas, não." Falei: "Mas eu preciso ajudar o Renê a educar os meninos." A mamãe me ensinou a fazer as flores. Eu comprei todo o material e fiz as flores para a mulher. A mulher achou maravilhosa. E com isso ela fez propaganda e eu recebi muitas encomendas de flores. E fiz flores para a cidade inteira. Foi muito interessante aprender a bordar e aprender a pintar. Eu estava envelhecendo. Nessa época eu tinha 30 e poucos anos. E conversando com o Renê, eu falei com ele: "Ó, Renê, eu vou aprender, eu vou entrar na aula de bordado, porque eu vou ficar velha e o velho precisa ter um entretenimento." E ele falou assim: "Não, você não vai mexer com isso." Falei: "Vou sim." Aí tinha uma senhora velha aqui chamada Maria, eu não sei o sobrenome dela, mas ela bordava muito bem. E eu perguntei a ela: "A senhora ensina para velho?" Ela falou assim: "Qual é o velho?" Eu falei assim: "Sou eu." Você: "Ah, ensino." Falei: "Então eu vou tomar aula de flores com a senhora, de bordado." E eu fui e ela me ensinou a fazer richelieu. E eu fiz muito bordado de richelieu. Aí
virou e mexeu, virou e mexeu. Eu tive contato com as minhas colegas, umas eram pintoras, outras eram bordadeiras, outras eram costureiras, e eu falei, vou aprender a pintura. Então conversei, a minha professora chama Maria Alda Cury. Maria Alda Cury. E eu fui na aula dela, perguntei, você me ensina pintura? Eu ensino. Eu tomei aula de pintura com ela, fiz muita pintura. E parei de pintar só porque a vista acabou. Eu não enxergava mais a tela para fazer as pinturas. Então eu tive que parar de pintar. Mas pintei muita coisa. O que mais me alegra, depois que o René morreu, o René foi minha vida. Eu senti tanta morte do René que eu não quis vê-lo morto. Não fui ao velório, não fui ao enterro, não fui à missa de corpo presente, porque eu não queria ver o René morto. Eu senti muito a morte dele. Aí, agora, passou o tempo, eu fui acostumando a viver sozinha, e na companhia das filhas. Eu tenho uma filha que é o meu arrimo, é ela que me acompanha, ela faz tudo para mim, me dá os remédios, me dá o banho, sai comigo, porque as outras são casadas e têm os seus afazeres. Agora, eu fico muito feliz com a visita dos filhos. Quando os filhos vêm aqui na minha casa, no aniversário deles, eu sempre falo, vem passar o aniversário aqui comigo, porque eu vou fazer um almoço para você. E nesse almoço reúne a família toda. Aí nós cantamos os parabéns, nós almoçamos e vamos conversar e rir e contar as histórias da vida. E eles passam o dia comigo, às vezes ficam comigo aqui 5, 6, 1 mês, 2, aqui em casa. E aí eu fico muito feliz com isso. E quando eles vão embora, a minha alegria agora são os filhos, os netos e os bisnetos, e a família toda dele, e os amigos que vêm aqui em casa me visitar. Agora, quando eles falam que vão embora, eu já vou ficando triste. Eu fico triste porque eles vão cuidar da vida deles e eu fico aqui curtindo a minha velhice, os meus 103 anos. E pensando, será quando eu vou subir lá para o céu? Mas agora é a vontade de Deus, esperar o chamado dele. Quando eles falam que vão voltar, eu fico muito alegre, mas já pensando na ausência. Agora aqui em casa está a Valéria, que veio com o marido, passar o Natal comigo. O José Silvério veio com a família, a Maria da Graça e a filha, e os netos. O Urbécio Salomão, que é viúvo, mas veio passar uns dias comigo. E com isso a gente fica muito feliz. Mas eu já estou pensando na ida deles, quando eles vão voltar, quando eles vão embora. Eu fico numa tristeza danada, mas não sei chorar, não choro.
de jeito nenhum. Chorei muito quando meu marido morreu. Mas agora não choro de jeito nenhum.